Olá! Como combater o aumento do consumo de drogas no país? Enquanto alguns países, como o Uruguai, desistem do confronto frontal e optam por legalizar algumas das drogas ilícitas, outra forte corrente defende que só é possível ganhar essa briga aumentando as restrições, inclusive para as drogas lícitas. No Brasil, ao mesmo tempo que se discute no Congresso medidas de liberalização para drogas como a maconha, também se aprovam regras mais rígidas, inclusive para tratamento de usuários, como a internação compulsória. Qual o caminho? A política nacional antidrogas está funcionando? Este é o tema do Brasil em Debate de hoje. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, autor de proposta que endurece as punições por tráfico de drogas, e o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, presidente da comissão especial que analisou essa proposta, já aprovada na Câmara e que hoje tramita no Senado. Deputados, está funcionando essa política, ou melhor, o Uruguai aprovou recentemente, ainda não entrou em vigor, uma política que libera a produção e comercialização de maconha. No Congresso nós temos duas propostas, uma no Senado, uma na Câmara, tramitando nesse sentido. O caminho é a legalização das drogas leves e combate às drogas mais pesadas. Deputado Osmar Terra, qual a sua opinião sobre isso? Eu sou contrário a qualquer liberação porque a droga ela causa uma doença no cérebro, é irreversível, é uma doença incurável. A dependência química não tem volta, né? Ele muda as redes de conexão, altera determinadas regiões do cérebro para sempre. A pessoa pode ficar, às vezes, 2 anos em abstinência, mas ela recai, né? Quanto mais forte a droga, maior são as recaídas. A maconha é assim, o álcool é assim, as drogas lícitas também são assim, o tabaco é assim, né? Então, nós temos que ter políticas de restrição e não de ampliar o uso da droga. Quanto mais cedo os meninos usam a droga, maior é o grau de dependência, né? A percentual de dependência, né? Então, a experiência do mundo é essa. O mundo já liberou drogas, as drogas já estiveram liberadas em muitos países do mundo e acabaram sendo proibidas por causa da tragédia social que elas causam, né? As pessoas, a Suécia, por exemplo, tinha drogas liberadas até 1969. Ficou tão grave o problema social, de segurança, problema de saúde pública, né, de absenteísmo ao trabalho, que a Suécia teve que tomar medidas duras. Hoje é um dos países que tem as leis mais rigorosas e é o que tem melhor resultado, né, que tem menos gente doente, menos homicídios, menos acidente de automóvel. As drogas andam junto com a violência, e não é só por causa do tráfico, né? A droga que causa mais violência, a maior causa de violência no Brasil é a violência doméstica, né, e é o álcool, né, que está atrás da violência doméstica. É uma droga legal, né? O transtorno mental que as drogas causam é que é responsável, antes de tudo, pela violência, né? Nós temos que diminuir o número de pessoas com transtorno mental. E a única maneira é restringir o uso, né? Nós temos funciona como uma epidemia viral. Quanto mais vírus tem no ambiente, mais gente com gripe tem, ou com qualquer doença causada pelos vírus. Quanto mais oferta de droga na rua, né, ou até legal, mais gente doente terá. Nós temos 40 milhões de dependentes químicos de álcool e tabaco e 7 milhões das drogas ilícitas. Se nós legalizarmos as drogas ilícitas, nós vamos ter mais de 40 milhões das ilícitas, né? Então, é uma situação incontrolável. Os países que passaram por isso, a China teve imposto pela Inglaterra o ópio, né? E ficou uma situação, uma tragédia, 1/3 da população não conseguia mais nem sair de casa, né? Então, e a China hoje tem pena de morte para a droga, né? Então, os países tomam medidas, não é porque um país manda no outro, não, é porque todos passaram pela experiência e todos sabem a tragédia que é isso, né? Deputado Reginaldo Lopes. Não, olha, eu concordo com alguns argumentos do deputado Osmar Terra. Primeiro, é evidente que todas as drogas, qualquer substância psicoativa, provoca algum tipo de impacto no cérebro, né? A própria maconha, nós discutimos muito isso na comissão, cria uma síndrome psicomotivacional, que dá uma falsa aparência de tranquilidade, mas ela rompe um pouco com a motivação do cidadão que usa um pouco a maconha. Então é evidente que não é um debate simples. Qual é a questão que está colocado para quem defende a descriminalização? É a questão também da violência, né? Quer dizer, do tráfico, né? E também da realidade carcerária do país. Então isso
é tema de debate que leva setores que sabem desses impactos a achar também que essa medida que criminaliza o usuário, ela não é uma medida correta. Apesar que o país e a maioria do mundo quase não descriminaliza mais o usuário, né? O Brasil mesmo despenalizou, né? Que é quase descriminalizar, tem diferença. Porque também teria diferença outro termo que as pessoas confundem, que é legalizar. Então, eu acho que entre criminalizar o usuário, eu prefiro, entre penalizar o usuário, eu prefiro descriminalizar as drogas. Hoje o usuário, ele tem que se tratar, né? Se propor a se tratar. É crime, mas não é punido com prisão. É outro... Agora, aí entra a questão. O problema é que nós não cumprimos a primeira etapa. Às vezes, as polêmicas, elas sobrepõem as políticas públicas. O que eu quero dizer? Quando a gente coloca a liberação, ou até mesmo a descriminalização, sem ter construído um conjunto de política pública, porque pela primeira vez, o Estado brasileiro lança um programa. Nós estávamos conversando com o deputado Osmar Terra, foi a presidenta Dilma, ou seja, o crack é possível vencer. Fruto de uma combinação entre que estudou o Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados e o governo federal. Nós combinamos, nós encerramos o trabalho no mesmo dia. E o governo federal lançou o programa Crack é Possível Vencer, e ali tem uma política que eu acho que é moderna, que é usada. Ou seja, como que nós vamos enfrentar, seja no cenário que a droga está descriminalizada ou não, mas tem um dever de casa do Estado, que é criar uma política de prevenção. O Brasil não tem. Qual é o diálogo correto de um professor com seu aluno? Qual é o diálogo correto de um pai com seu filho? Qual é o diálogo correto da sociedade em relação a esses temas? Segundo desafio, qual é a política de rede que nós estamos construindo? Ou seja, o crack foi lançado, o crack é possível vencer, mas você não muda da noite para o dia. Nós precisamos de tempo para consolidar uma política. E esse campo é um campo de muito com cunho ideológico. Ou você tem num extremo quem acha que tem que liberar geral, e você tem no outro extremo quem acha que tem que punir todo mundo, né? Eu conheço o pensamento do Osmar Terra, ele é mais ao centro. Eu também sou mais ao centro. Eu acho que nesse debate nós precisamos de um equilíbrio, aonde a gente precisa reconhecer os métodos, todos aqueles que, evidente, respeitam os direitos humanos, e construir uma rede onde o cidadão ele saiba aonde é a porta de entrada e aonde é a porta de saída nesse processo de acolhimento, nesse processo de tratamento. Nós não temos rede no Brasil. Estamos construindo. Agora, depois de 50 anos, pela primeira vez nós incorporamos as comunidades terapêuticas. Mas mesmo assim tem muita gente com cunho ideológico contrário à participação das comunidades terapêuticas. Depois, nós precisamos construir uma política que não basta apenas tratar o cidadão. Você precisa refazer o projeto de vida dele. O senhor estava falando de um programa. São Paulo completou, o programa de combate ao crack em São Paulo completou 1 ano. E uma das coisas que chamou muito a atenção, a Câmara dos Deputados discutiu, o país todo discutiu, em 2013, a questão da internação compulsória. Se a autoridade ou a família pode internar compulsoriamente um dependente químico. O resultado de São Paulo foram 12 mil atendimentos. Das internações, que são quase 5 mil, 90% foram voluntárias, é uma grande maioria voluntária. Compulsória, o deputado Osmar Terra estava me explicando que a compulsória é feita por ordem do juiz. Foram apenas 4 internações e os outros 10% foram involuntárias a pedido da família. Eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre essa questão da internação compulsória. Sempre é dito que depende muito da vontade do dependente químico, que ele tem que ter muita força pessoal. Quem é internado contra a sua vontade, resolve. Qual é a avaliação que existe hoje? São Paulo já tem 1 ano desse projeto, é possível avaliar? Existe, assim, algumas questões importantes. Na verdade, nós estamos diante do maior problema de saúde pública e de segurança do Brasil atual, né? As drogas, nós estamos falando de milhões de pessoas que nos últimos 6 anos ficaram dependentes do crack, por exemplo, né? É o maior problema, não, deputado? O crack, para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, o crack não existia no final da década de 90. Eu coordenava programas para adolescentes em situação de risco, não tinha crack.
Nós falávamos, até comemorávamos isso, né? Não tinha nenhum registro. Hoje o crack atinge quase 2% da população do Rio Grande do Sul, né? É um número muito elevado. Mais de 200 mil pessoas são dependentes do crack. No Brasil não é diferente, nós temos perto dos 4 milhões de dependentes só do crack. 2 milhões são dependentes da maconha e do crack juntos, que é o estudo da Unifesp, né? Isso crescente, isso é uma curva. Até 2006, a maior causa de auxílio-doença do INSS era o álcool, que é a droga legal, lícita, então tem um consumo maior. De 2007 para cá, o crack passou o álcool, hoje ele é quase 4 vezes o álcool, né, nos auxílios-doença, né? Então nós estamos lidando com uma grave epidemia, com um número enorme de pessoas. Nós temos que ter uma política pública, eu concordo com o que o deputado Reginaldo falou, a primeira vez que um governo brasileiro propôs uma política pública articulada foi a presidente Dilma com o crack é possível vencer em 2011. Não houve nada no governo Fernando Henrique, nada no governo do Lula, né, onde explodiu a epidemia, né, mas agora que nós estamos tratando. Agora, tem 3 coisas importantes para ver. Primeiro, nós temos uma fronteira aberta com todos os produtores de coca. É o único país do mundo que tem uma fronteira aberta com todos os países produtores de coca, né? 85% dos meninos que estão morrendo lá nas cracolândias de São Paulo, do Rio, de qualquer cidade, todas as cidades brasileiras têm cracolândia hoje. Esses meninos estão usando coca boliviana. A Bolívia está fora de controle, né? A Bolívia está produzindo livremente cocaína e exportando para o Brasil, né? Passa a base. Mas nós visitamos, nós fomos a Bolívia, Peru, Colômbia, a nossa comissão foi muito, sob a presidência do Reginaldo, fez um estudo muito rigoroso. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é que as políticas para enfrentamento não existiam e têm que ser criadas. Só que estão sendo criadas de uma maneira errada, na minha opinião, né? A história de se trabalhar os dependentes químicos sem abstinência, né? Até os AA sabem disso, os alcoólicos anônimos, a sociedade brasileira se virou sozinha, porque como o governo nunca teve política, criaram os AA, os NA, as comunidades terapêuticas, todo mundo se virou sozinho. Mas o princípio básico é conseguir manter a pessoa em abstinência. O transtorno mental da droga é tão sério, é tão grave, que se tu não tratar, só reduzir danos, como o Ministério da Saúde está propondo, né, não resolve o problema. Nós vamos ter uma quantidade cada vez maior de gente precisando de redução de danos. Então, a pessoa, é chave a questão da abstinência, né? Por isso são importantes as comunidades terapêuticas, que são discriminadas no Ministério da Saúde. Quem está tendo que resolver o problema das comunidades terapêuticas é o Ministério da Justiça, que chama de comunidades acolhedoras e está fazendo um trabalho realmente bom, que é a Senad, né? Está fazendo um trabalho bom, mas nós temos esse problema também, né? Quer dizer, a inexistência de programas, e quando se cria programas, algumas áreas do governo jogam de uma maneira pouco científica. Tem que ter tem que ser baseado em evidências científicas do tratamento. Não adianta a filosofia nisso aí. Tem que ver o que dá resultado no mundo e o que não dá, né? Eu acho que nós temos que enfrentar isso também. Bom, e a gente vai ouvir a opinião do deputado Reginaldo Lopes depois do nosso pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute a política nacional antidrogas com os deputados Reginaldo Lopes e Osmar Terras. Deputado Reginaldo Lopes, a internação compulsória, a internação contra a vontade do dependente químico, adianta? Não, felizmente não. Mas nós, vamos dizer, eu uso um termo assim, tucanou, né? A comissão chegou a uma média do pensamento da sociedade e também levando em consideração estudos mais científicos, chegamos à conclusão que nós não aprovamos a internação voluntária. Nós aprovamos uma desintoxicação involuntária. Aí eu defendo. É mais correto isso. Por quê? É um pouco na linha que o Osmar Terra colocou. Do ponto de vista científico e dos impactos sobre a dependência do uso em excesso das drogas. Ou seja, algum cidadão precisa uma intervenção para a proteção da sua vida e para que ele tenha condição de posicionar se ele quer ou não se tratar. Então, a desintoxicação involuntária ela é necessária para alguns cidadãos. Por exemplo, com tempo determinado, nós aprovamos 90 dias.
Eu defendi 45 dias, porque eu acho que é o necessário para a pessoa ir para um leito do SUS. Nós aprovamos a lei moderna, eu acho que tem muito debate sem as pessoas conhecerem o texto da lei do deputado Osmar Terra. Né? Ninguém está propondo cárcere privado. As pessoas estão propondo uma intervenção a partir daquela situação do cidadão que ele não tem como decidir por si só, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está no dever do Estado, ação protetiva à vida das pessoas. Portanto, você faz uma internação, uma desintoxicação involuntária de 45 dias e depois tem que ter uma comissão de profissionais que tenha a capacidade de convencê-lo a continuar o tratamento. Aí é voluntário. Não tem como alguém fazer um tratamento involuntário. Portanto, é evidente que internação involuntária não tem resultado. Portanto, nós estamos propondo desintoxicação. Eu queria só complementar, é exatamente isso que o deputado Reginaldo está falando. Quando a gente fala internação involuntária, é para desintoxicação, é o período agudo. A pessoa está com uma confusão mental, está dormindo na rua, está vendendo tudo que tem, está comendo resto de lixo. Será que essa pessoa tem capacidade de discernir? Hoje, pela lei, ela não pode ser internada, porque ela tem que querer ser internada, né? Ou então é o juiz que vai decidir. Porque numa escala tão grande, com tanta gente doente, nós temos que ter uma maneira rápida de agir. Então, o que está se propondo é que a família peça e o médico defina a internação para desintoxicação e depois ao convencimento. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero dizer aos telespectadores também, saiu uma matéria do Globo agora mostrando que tem 46 mil crianças, filhas de usuários de crack, abandonadas, que são institucionalizadas. Essa é uma internação involuntária também, né? Essas crianças vão ficar até quando? Então, nós temos o usuário de crack, 90% não quer saber de se tratar. Ele entra num tal grau de confusão mental que, se ele não desintoxicar, se não iniciar o processo de tratamento, tu não consegue tirar ele da rua, tu não consegue tirar ele do crack, né? Como a experiência de São Paulo vai mostrar. Essas pessoas que não estão sendo desintoxicadas e não estão sendo mantidas em abstinência, que o prefeito bem intencionado está tentando ajudar, essas pessoas vão se manter... Você fala das pessoas que estão tendo atendimento na rua. Vão se manter... Ambulatorial. Não tem... Agora, nós temos que nos preocupar com os filhos deles também. Eu gostaria de abordar uma questão que o deputado Reginaldo Lopes tinha começado, porque os profissionais que trabalham com a recuperação de dependentes químicos se queixam que o tratamento é feito, mas depois, quando essa pessoa tem que retornar para a família, tem que procurar um emprego, quando ele volta para a escola, ele não é aceito. Sim. Como é que se resolve isso, deputado? Olha, então, nós tratamos na comissão especial o que a gente chama de, pelo menos, de 4 dimensões do processo de política sobre drogas, que começa, evidente, e a melhor política de um Estado, de um país, é a prevenção. Depois da prevenção, é tudo mais difícil. Então, nós deveríamos começar com uma política forte, de uma abordagem correta sobre prevenção do tamanho do Brasil, da necessidade do país. Mas é evidente que parte é o seu tratamento. Agora, não é fácil para esse cidadão que criou uma memória nova, né, no cérebro, que essa conexão neurológica, dessa memória, em nome dela, o cidadão custa permanecer em abstinência, ele precisa ser aceito na sua totalidade. Ele precisa que o Estado e a família e a sociedade refaçam o seu projeto de vida. Ele tem que refazer o projeto de vida e ser aceito nessa nova sociedade. Para isso, nós precisamos garantir uma política pública que garanta a ele uma entrada especial na rede, e nós chegamos à conclusão que tem que ser na rede tecnológica, porque ele não tem formação ainda de ensino médio, às vezes ele não tem formação de ensino fundamental, por isso ele precisa de uma qualificação profissional. Então, o Estado tem que garantir algum programa especial para que ele possa ser requalificado, porque se ele não for requalificado, ele também não entrará no mercado, né? O projeto do Osmar Terra garante 3% dos contratos públicos para que ele possa, tanto no serviço e nas obras públicas, ele ser inserido, né, oficialmente no mercado de trabalho. Nós temos uma lei que 10% de todas as vagas, Pronatec, escolas técnicas, vagas a mais, não é cota. Porque essa questão das drogas tem que ser compreendida como sacrifício de toda a sociedade. Então nós temos que ter ações estratégicas. Então nós estamos propondo algo a mais em toda a rede, de todos os programas, para requalificar esses dependentes, para que eles possam se reinserir nessa lei que vai permitir eles ser contratados, né? Que é uma obrigação do Estado garantir a reinserção. Então, isso é parte do processo, mas mesmo assim, o Estado, as prefeituras, têm que ter grupos
capaz de fazer uma reaproximação no tempo que ele está em tratamento, com a sua volta para o seu habitat, para sua casa. Ele precisa reconstruir essas relações familiares. É o que o AA faz muito bem, que o método 12 passos faz parte do processo, refazer, um perdoar e o outro ser perdoado, para que ele possa ser reinserido do ponto de vista familiar. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai ficar 1 ano, 9 meses na comunidade terapêutica, vai vencer aquele prazo quando ele voltar para a sua família, para o seu bairro, para a sua sociedade, com mais 1 ano ele vai recair e vai voltar a usar as drogas, porque ele é rejeitado pela sociedade. Deputado Osmar Terra, na situação que vive a saúde brasileira, que vive, os cofres brasileiros, a sociedade, o senhor acha que a sociedade aceita gastar dinheiro com o dependente? Existe um grande preconceito também com o dependente químico, né? A sociedade está sendo assaltada na entrada da garagem do condomínio, né? Eu moro aqui em Brasília e na região que eu moro já teve 2 assassinatos há pouco tempo. Na entrada, a hora que o carro entra na garagem, né? Então, o que nós estamos vendo, isso tem muito a ver com crack, muito a ver com... Aqui em Brasília, se caminha na rodoviária ali, se vê a Cracolândia em pleno dia, né? As pessoas usando crack em volta. Está cada vez mais isso aí, está acontecendo cada vez mais. Se a sociedade não se preocupar com isso, vai se preocupar com o quê? Né? Tratar os dependentes químicos, mantê-los em abstinência, porque eu concordo com o que o deputado falou, mas para ter emprego ele tem que estar em abstinência, né? Ele tem que estar em condições de trabalhar, não pode levar uma pessoa drogada para trabalhar. Então, o esforço que a sociedade tem que fazer é para manter de tratamento. Eu concordo também que a prevenção é o principal, mas se a pessoa já está com um transtorno mental, ela tem que ser colocada em abstinência e ser premiada com a reinserção social e tal na abstinência. Não adianta nada. Isso que está acontecendo em São Paulo, dar emprego para o pessoal e não desintoxicar, e não tratar, e não manter a abstinência, não vai ter resultado nenhum, não tira ninguém do crack. Aqueles que estão garis lá, que estão varrendo lá, que o bem intencionado, a proposta do prefeito, mas está orientada de um ponto de vista, alguém está orientando do ponto de vista científico erradamente, né? Eles têm que ficar em abstinência para poder voltar para uma vida normal. Os alcoólatras sabem disso, todo mundo que lida com droga, legal, ilícito ou ilícita, sabe disso. Mas, quem está na frente, eu acho que quem está na ponta, né? A política, a política do prefeito Fernando Haddad, eu acho ela interessante, porque ela é um braço amigo. Ela, na verdade, abre um debate, abre um diálogo, e ela também caminha para o tratamento e a abstinência. Só que tem que ela não parte da abstinência. Não é uma redução de danos apenas. Tem uma estratégia de diálogo e de encontro às pessoas que foram sempre abandonadas. E parece que já tem diminuição. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para posicionar. Os depoimentos que a gente ouviu dos dependentes quando começou essa política em São Paulo é de que era de uma esperança. Agora alguém olhou para a gente... O senhor acha que isso não pode ser um estímulo para parar o consumo? Vamos avaliar. É transtorno mental. Se tu não termina, se tu não corta, não desintoxica e não mantém a pessoa minimamente em abstinência, o Brasil tem, como eu disse, tem 20 milhões de usuários de álcool, né, de dependentes de álcool. As famílias que estão me vendo sabem disso. Se a pessoa não ficar em abstinência, né, ela não tem volta, né, ela fica numa situação cada vez mais grave, cada vez pior. Eles estão usando o dinheiro que a prefeitura está dando para vamos fazer um comparativo. O mercado do crack. Deputado, vamos fazer um comparativo. Entre a estratégia e a tática utilizada pelo prefeito Fernando Haddad e utilizada pelo governador Geraldo Alckmin, vão perceber que é muito mais humanizada e moderna a usada pelo prefeito Fernando Haddad do que foi utilizada pelo Alckmin. Sim, mas eu acho que esse é um processo. Não tem resultado nenhum. Processo até quando, Reginaldo? Até quando? Bom, vai deixar 10 anos a pessoa? O cara morre antes disso. Essa é uma avaliação que vai sendo feita. O projeto do deputado Osmar Terra está lá tramitando no Senado. E eu agradeço a presença do deputado Osmar Terra, agradeço a presença do deputado Reginaldo Lopes e agradeço também a sua audiência. O Brasil em Debate termina agora e te convido para continuar acompanhando essa discussão pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pela página noticias.câmara.leg.br. Eu te convido também para estar conosco nas nossas próximas edições. Até lá. Obrigada.